Olá, eu sou a professora Cleiranísia Cruvinel e nesse vídeo eu vou te dar dicas importantíssimas de como nós devemos superar os obstáculos que a vida nos impõe. Todos nós já superamos dias difíceis, meses e anos. Quem de nós está confortável nesse ano de 2020, não é verdade? Esse ano foi um ano bem diferente e atípico de todos os outros. Com certeza, muita gente vai ter que superar alguns obstáculos que a vida vem impondo. A primeira dica que eu quero deixar aqui para você é uma dica simples, porém de fundamental importância. É você que está aí precisando superar dias difíceis, obstáculos na sua vida, que você sinta os seus sentimentos. Aprenda a lidar com seus sentimentos. Se for um sentimento bom, aprenda a lidar com ele de forma sábia. Se for um sentimento ruim, aprenda a lidar com ele também de forma sábia. Sentir as nossas próprias emoções, além de ser muito importante, é saudável para nós. Nós não devemos guardar os nossos sentimentos apenas para nós. Isso tem causado vários prejuízos na vida de muita gente. Por exemplo, as pessoas que costumam guardar aqueles sentimentos negativos todos só para elas. Comece a reparar que essas pessoas sofrem muito. São pessoas sofridas nas emoções e sofridas na alma também. São pessoas que costumam não se desabafar, guardam e sufocam aquele sentimento dentro delas. Às vezes sentimentos de muita angústia, sentimentos de muita dor e de muita tristeza. Fique atento a esse tipo de sentimento e comece a compartilhá-los com pessoas de sua confiança. Pessoas que realmente merecem a sua confiança. Nós temos a necessidade de dividir com o outro as nossas emoções, sejam elas boas ou más. Quanto mais guardarmos dentro de nós os sentimentos negativos, mais destrutiva será a nossa vida, pois essas emoções negativas vão nos prejudicar muito e nos impedir de termos a capacidade de lidarmos com essas emoções. Quando nós dividimos uma dor nossa, uma angústia nossa com uma pessoa querida, além do fato de estarmos tentando externar aquele sentimento para fora, nós estamos, de certa forma, conseguindo ajuda. Porque só o fato de uma pessoa parar e te ouvir, te dar atenção, já é uma forma de nós sermos ajudados. Todos nós devemos ter alguém da nossa inteira confiança para que nós possamos conversar abertamente. Isso vai, inclusive, abrir a nossa mente para que nós possamos até mesmo trilhar novos planos e novos caminhos. Então, fica aqui a minha dica. Aprenda a sentir os sentimentos. Eles são muito importantes em nossas vidas. Faça um plano. Nós devemos sentir essas emoções, claro, mas nós não devemos deixar as emoções governarem as nossas vidas. Nós não podemos ficar à deriva, à mercê das nossas emoções, para que elas tomem as decisões por nós. Quando uma pessoa toma algumas decisões em momentos em que o seu emocional está abalado, essa pessoa geralmente tende a colher diversos prejuízos depois. É por isso que eu falo aqui da importância de termos um plano. Para superarmos os obstáculos que a vida nos impõe, nós devemos montar um plano estratégico para combater aquilo que não vai bem. Nós devemos planejar as nossas vidas, nós devemos planejar para nós uma vida melhor, mais próspera e feliz, uma vida mais positiva. Mas para isso é necessário pararmos um pouco e fazermos esse plano. Estabeleça metas
que possam ser alcançadas a longo e a curto prazo. As metas a longo prazo, elas serão realizadas, mas lembre-se que você tem que ter metas a curto prazo. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que se planejarmos apenas as metas a longo prazo, o nosso cérebro vai entender que vai demorar um tempo muito grande para que finalmente nós possamos atingir aquele objetivo. Por isso, é importantíssimo que nós planejemos metas a curto prazo, para que o nosso cérebro receba aquela recompensa e se fortaleça e continue atrás das metas a longo prazo também. Então descubra o que você precisa fazer para ir além dos seus limites. Todos nós temos limites, mas nós podemos nos esforçar e nos empenhar para irmos além e colhermos os frutos dessa decisão. Para isso é extremamente necessário decidir seguir adiante e firme com as nossas metas, até que nós possamos alcançá-las. Todos nós devemos ter planos e correr atrás desses planos para que eles aconteçam, mas nós devemos também fazer a nossa parte, que é nos esforçarmos ao máximo para atingir todos esses objetivos. A próxima dica é você saber e ter a consciência disso, que o mundo não gira ao nosso redor. Nós devemos viver o nosso mundo, mas nós temos que saber que as coisas estão acontecendo nas vidas das outras pessoas. Recentemente, conversando com uma pessoa que eu estava ajudando naquele momento, a pessoa chegou até mim e começou a falar mal de toda a família, toda. Ninguém escapou, ninguém da família servia e ninguém prestava. A pessoa estava tão parada, olhando aquele próprio mundinho dela, que ela não estava enxergando nada à sua frente. Foi necessário eu chegar para essa pessoa, pedir para ela se acalmar e começar a pontuar o que estava acontecendo na vida dos outros familiares, para a pessoa perceber que ela não é única no mundo. Nós não somos únicos no mundo, nós fazemos parte de uma sociedade e nós devemos sim olhar a vida do outro também. Todas as pessoas estão atarefadas, todas trabalham, todas estão ocupadas e todas estão passando por algum tipo de problema em suas vidas. Nós não podemos pensar que somos um único floquinho de neve diferente na vida de todo mundo. Nós temos que parar e observar que as outras pessoas estão também correndo atrás dos seus objetivos. Esse negócio de pensar que é a única pessoa no mundo que precisa de atenção, isso precisa acabar. Existe uma infinidade de pessoas ao nosso redor que estão correndo atrás das suas próprias realizações. Ninguém vai parar as suas vidas completamente para viver a nossa. A nossa vida, quem corre atrás dela somos nós. A nossa vida, os nossos planos e os nossos objetivos, nossas decisões, somos nós que tomamos. Não devemos ficar parados no tempo esperando que as outras pessoas decidam o que é melhor ou não para nós. Nós não devemos pensar que somos a única pessoa nesse mundo que precisa de atenção. Muitas pessoas nesse exato momento estão precisando de um ombro amigo. Muitas pessoas nesse exato momento estão precisando de um ouvido, de uma pessoa que ouça e dê atenção, de uma pessoa que dê um pouco de carinho. Nós temos que entender de uma vez por todas que o mundo não gira ao nosso redor. Nós devemos correr atrás das nossas próprias realizações e devemos enxergar com amor, com empatia, a vida dos outros. Às vezes tem gente criticando muito uma pessoa, mas não está enxergando o que é que está acontecendo na vida dela. Talvez ela esteja até mesmo passando por momentos muito mais difíceis que nós, mas que nós não paramos para fazer essa reflexão. Nós não paramos para fazer essa análise, de nos colocar um pouco
no lugar do nosso próximo, nos colocarmos um pouco no lugar do outro. Ninguém está tão sozinho quanto possa imaginar. Existe um mundo inteiro lá fora, um mundo inteiro cheio de pessoas com problemas e tentando correr atrás dos seus próprios objetivos. Uma dica muito importante que eu quero deixar aqui para quem está precisando superar os obstáculos que a vida impõe é justamente o fato de saber pedir ajuda. É o fato de aceitar que precisa de ajuda e fazer esse pedido. Caso a ajuda não chegue espontaneamente até você, tenha a humildade, seja humilde e peça ajuda às pessoas que você confia. Peça ajuda àquelas pessoas que podem estender uma mão e te ajudar a sair dessa situação. Às vezes será necessário nós deixarmos o nosso superego de lado e sermos humildes. De vez em quando, todos devem usar a sandália da humildade. Nós devemos ser humildes. Devemos ser humildes para pedir ajuda e devemos ser humildes para aceitar ajuda. Tem gente que não aceita ajuda de forma alguma e de jeito nenhum. Isso é arrogância. Nós devemos abrir a nossa mente e entender que ninguém vai viver sozinho, ninguém consegue fazer tudo, nós dependemos uns dos outros. Às vezes, nós nem chegamos a pedir ajuda a alguém, mas as pessoas percebem, chegam até nós e oferecem ajuda. Algumas pessoas não aceitam essa ajuda por puro e simples orgulho. Eu sei que pedir ajuda pode ser difícil, muito difícil para algumas pessoas que não têm esse hábito. Mas saiba que isso fará toda a diferença na superação dos obstáculos da vida. O nosso pedido de ajuda ele tem que chegar até a pessoa certa. Nós devemos pedir ajuda para aqueles que realmente podem nos ajudar efetivamente com alguma coisa. Quando alguém oferecer ajuda, seja humilde, ofereça essa ajuda, ofereça, abrace essa oportunidade. Não é todo dia que uma pessoa nos oferece ajuda. Deixe essas pessoas ajudarem e permita-se ser acolhido por elas. Nós temos que parar e pensar um pouco em nós e nos outros também. E uma forma de pensar em nós é deixar com que nos ajudem. E uma forma de pensarmos nos outros é quando nós temos condições de ajudar, nós devemos ajudar também. Aprenda a contemplar o que é belo. As pessoas geralmente estão tão estressadas numa correria tão grande que elas não param para contemplar uma criação de Deus. As pessoas não têm mais tempo para olhar para o sol, para o céu, para a lua. As pessoas não contemplam a natureza. Você sabia que quando nós olhamos para a criação de Deus, geralmente vem com ela uma certa paz interior? Nós devemos aprender a contemplar a criação de Deus. Você deve estar se perguntando, professora Cleiranice, mas o que é que tem a ver contemplar o que é belo com superar o obstáculo da vida? Tem tudo a ver. Quando nós paramos para contemplar aquilo que é belo, é porque nós estamos conectados com Deus. De certa forma, estamos buscando uma conexão com a natureza. Essa conexão fará toda a diferença na hora de chegarmos para encararmos aquele obstáculo. Às vezes na nossa vida tem uma dificuldade tão grande, um obstáculo tão grande para nós superarmos, e o simples fato de nós pararmos e nos conectarmos com a criação de Deus poderá nos ajudar e fazer total diferença. Outro dia eu tive que ir ao oftalmologista e ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Como eu trabalho o dia todo mexendo em computador, celular, os meus olhos estão se cansando muito, as minhas vistas estão cansadas. E o oftalmologista disse a seguinte frase:
Quando você estiver trabalhando no computador, no celular, você tem que tirar no mínimo de 20 em 20 minutos para você olhar para uma paisagem. Olha só, eu achei tão interessante e eu perguntei para quê. Ele disse que além do fato da paisagem, da natureza, nos descansar, a nossa visão, ela descansa quando estamos olhando para uma bela paisagem. Os nossos olhos vão descansar. Se os nossos olhos descansam, imagina a nossa alma, o nosso interior. Tudo em nós está conectado. Deus é perfeito e criou o nosso corpo, tudo conectado. Tudo está conectado, cérebro, coração, circulação, tudo em nosso corpo está conectado. Será que você está contemplando o que é belo ultimamente ou será que está ocupado demais para se estressar? Ocupado demais para focar naquilo que é negativo, naquilo que causa estresse e que nos causa mal, naquilo que vai tirar o nosso foco do olhar positivo para o negativo. Será que estamos conectados com a natureza, com Deus? Pense nisso. Uma outra dica é: deixe a vergonha de lado. Como assim, professora Cleironise? Como assim? Deixar a vergonha de lado é entender que você errou no seu passado. Todos nós erramos. Eu estou falando por mim. Eu já errei muitas vezes. Todos nós erramos. Devemos deixar aquela vergonha que nos domina de lado. Entender que o que já passou, passou. E tomar as decisões para que aquilo que nos envergonhou não nos envergonhe mais. Às vezes nós tomamos atitudes terríveis para as nossas próprias vidas. Muitas pessoas ficam envergonhadas por causa disso e depois não tentam sair da situação. Esse conselho é justamente para que deixe essa vergonha de lado, admita que errou e vá atrás da solução. Não adianta ficar parado lamentando pelaquilo que já aconteceu. O que vai fazer toda a diferença é o que é que você vai fazer de agora em diante, para não cometer aqueles erros do passado novamente. Alguns devem estar pensando assim, né? Mas não passou ainda, eu ainda estou lidando com essa situação. O conselho é o mesmo, a regra é a mesma. Admita então que errou, deixa essa vergonha de lado, isso é puro orgulho. Deixa esse orgulho de lado e tome as rédeas da situação. Comece a buscar novas alternativas para que esse erro não aconteça novamente. Todos nós erramos. Ninguém é perfeito. O único perfeito morreu pregado numa cruz por mim e por você. Era perfeito. Jesus Cristo era perfeito. Ele nunca teve erros, ele nunca errou. Mas todos nós seres humanos somos pecadores. Todos nós já erramos, mas todos nós acertamos também. Não podemos ficar parados focando só nos erros. Nós devemos enxergar também os acertos. A outra dica é orgulhe-se. Você tem que ter orgulho da sua vida, da sua história. Coisas ruins aconteceram? Aconteceram. E continuarão a acontecer. Mas coisas boas também aconteceram. Se você chegou até aqui, é porque você já viveu muita coisa, já superou muita coisa difícil na vida e mesmo assim não desistiu. Valorize a sua história. Pegue toda a sua história e comece a ver tudo que deu certo e aprenda com tudo que deu certo. Olhe para tudo que fez de errado e aprenda também com os erros. Nossos erros e os nossos acertos são os nossos melhores professores. Talvez você esteja se perguntando, mas a minha história de vida ela não é tão interessante assim. Deixa eu te falar uma coisa, toda a história de vida daria um excelente livro.
Se você parasse por um instante, começasse a escrever a história da sua vida, eu tenho certeza que seria um livro. Um livro que muita gente gostaria de ler. Porque ao lermos um bom livro, nós aprendemos com os erros e com os acertos daquele determinado autor. Todas as pessoas erram e nós devemos aprender com os erros também. Todas as pessoas acertam e nós devemos identificar o que é que ela acertou para que nós possamos corrigir uma nova rota e começarmos a colher os frutos daqueles acertos. Nós devemos ir atrás desses acertos e aplicá-los na nossa própria vida. Comemore cada vitória que você tiver na vida. Comemore cada objetivo que você alcançar. Comemore tudo aquilo que você conseguiu realizar. Nas pequenas comemorações, comece pelas mínimas coisas. Nós devemos comemorar todas aquelas coisas que nós conseguimos realizar de bom. Nós devemos comemorar todos aqueles objetivos que nós alcançamos. Nós devemos comemorar com os nossos amigos as vitórias deles. E nós devemos comemorar as nossas próprias vitórias. Às vezes serão vitórias pequenas, mas que merecem também comemoração. São nas pequenas coisas que a gente vai descobrindo quem nós somos de verdade. São nas pequenas conquistas do dia a dia. Nós não devemos parar de comemorar tudo aquilo que alcançamos. Quer um exemplo? Chegou o fim do dia, você teve um dia de trabalho, talvez um dia cansativo, mas você chega na sua casa, você tem família, você tem a sua casa, você tem uma cama para você deitar e descansar, você tem comida na mesa para comer. Nós devemos parar para refletir sobre as pequenas coisas e começarmos a comemorar cada uma delas. Todas as noites eu costumo orar a Deus. A minha oração é de agradecimento. Todas as noites eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim durante o dia. Quantos livramentos Deus nos deu e nós nem sabemos que deu. Às vezes era para acontecer algumas coisas e Deus nos livrou daqueles acontecimentos. Quantas oportunidades nós tivemos durante todo o dia. E eu não estou falando das grandes, extraordinárias oportunidades, não, estou falando das pequenas oportunidades. O simples fato de nós termos com quem conversarmos já é um motivo para comemorar. No mundo cada vez mais solitário como o nosso, quem tem um bom amigo, quem tem um ouvido para que lhe ouça, que agradeça. Quantas pessoas gostariam de ter isso e não têm? Quantas pessoas gostariam de ter um celular que deve estar aí na sua mão agora e não tem? Você tem? Nós devemos ser gratos a Deus. A gratidão, ela é o primeiro passo para uma vida cheia de conquistas. Nós devemos saber agradecer. Devemos ser mais gratos a tudo que Deus tem nos proporcionado. Devemos nos alegrar nas pequenas coisas. Devemos nos alegrar nos pequenos gestos. Finalizo esse vídeo falando que superar as nossas próprias limitações, superar os momentos difíceis nas nossas vidas, nem sempre será fácil, mas é totalmente possível. Vá adiante. Por mais difícil que pareça ser, tente superar mais esse desafio. Não desista. Eu estou aqui para que você não desista dos seus objetivos. Não desista dos seus sonhos. Não desista agora. Siga adiante. Vá atrás da realização dos seus objetivos. Trace metas específicas para que você faça um bom planejamento. A nossa vida precisa ser planejada sim. Nós devemos fazer planos para nós mesmos,
faça planos, trace metas, objetivos e sonhos a serem realizados e alcançados. Você consegue. Se você está me assistindo nesse momento, eu quero que você saiba que eu tinha tudo para dar errado nessa vida. Tudo que você imaginar de ruim já deve ter acontecido na minha vida. E eu nunca desisti. Nós devemos ter sempre um olhar otimista de que dias melhores virão. Se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo, eu já estaria morta há muitos anos. Os dias difíceis, eles aparecem em nossas vidas, é para nos moldar. Os dias difíceis, eles chegam, é para nos lapidar como seres humanos, para que nós possamos ser pessoas mais fortes, pessoas melhores e pessoas mais evoluídas. Então evolua. Tudo no mundo está evoluindo. Nós, como seres humanos, precisamos evoluir também. Não fique parado se lamentando. Não fique parado se vitimizando, achando que tudo de ruim só acontece com você. Existe um mundo inteiro lá fora de pessoas que estão sofrendo assim como você talvez esteja. Você não está sozinho nesse mundo. Cada pessoa está carregando uma história. Cada pessoa está carregando uma luta. Cada pessoa está carregando um tipo de superação. Nós devemos aprendermos uns com os outros e aprendermos com nós mesmos. Devemos aprender com acertos e com erros, tanto os nossos quanto os dos outros. Se tem uma coisa que ninguém jamais tirará de você, é o aprendizado. Aprenda a governar as suas emoções. Não permita que as suas emoções tomem conta de você. É você que tem que dominá-las e não elas te dominarem. É o contrário, você tem que aprender a dominar as suas emoções para que você fique mais forte, mais preparado para encarar o mundo lá fora. Se nós formos parar para ficar nos vitimizando por causa das nossas emoções bagunçadas, nossa vida não vai para frente, não. Nós devemos, então, assumir a nossa autorresponsabilidade e ir atrás da realização de todos os planos que nós fizemos para nós. O meu desejo é que você consiga superar todas as coisas difíceis da vida. Se começar a colocar em prática tudo o que eu disse aqui, muita coisa já vai melhorar na sua vida. Muita coisa já poderá ser diferente a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo.